Olá, meus amores, boa tarde. Desculpe a forma que eu tô gravando aqui, mas foi a única forma que eu achei de gravar pra vocês, certo? Bom, o assunto que eu tô gravando esse vídeo hoje é fração irredutível, porque teve muitos alunos meus que tiveram um pouquinho de dúvida em relação a deixar uma fração irredutível. Primeiramente, a gente vai começar a falar sobre fração, né? Temos aqui vários exemplos de frações. O que é uma fração? Uma fração é uma divisão. Essa minha fração contém três componentes, que é o que? O meu numerador, que é o meu que está em cima, o meu denominador, que é o que está embaixo, e o meu traço divisório, que é o que separa o numerador do denominador. A minha fração também ela pode ser considerada uma razão. A razão do quê? Do meu numerador sobre o meu denominador. Na fração, inicialmente, quando a gente começa a conhecer o que é uma fração, o meu numerador é conhecido como a parte de um todo. E o meu denominador é o meu todo. Ou seja, eu tenho 244 abelhas. Dessas 244, 126 abelhas morreram. Então, eu tenho o meu todo e eu tenho uma parte do meu todo que morreu. Porém, o assunto que estamos falando hoje é da irredutível. O que é irredutível? A fração irredutível é quando eu pego uma fração e deixo ela na menor fração possível que ela tiver. Como assim na menor fração possível? Eu vou achar dessa fração aqui, ó, inicial, eu vou ter uma fração dela que eu não vou conseguir dividir mais por nenhum número, a não ser por um. Para iniciar uma fração irredutível, eu tenho que saber que o número que eu dividi, o meu numerador, eu tenho que obrigatoriamente dividir o meu denominador. Então, se eu dividir o numerador por 2, o de baixo tem que ser por 2. Se eu dividir o numerador por 3, o denominador tem que ser 3. Ah, Pro, 126 divide 3 e 244 divide 2. Eu posso fazer isso? Não. Eu tenho que ter o mesmo divisor para o numerador e para o denominador. Como, por exemplo, aqui na minha primeira fração, eu tenho 126 sobre 244. Eu posso perceber que eu tenho os dois últimos números são pares e todo número par é divisível por 2. Então, eu vou pegar o meu número 2 e vou dividir. 126 dividido por 2, 63. 244 dividido por 2, 122. Pronto, Pro. A senhora pediu para observar os meus dois últimos números. O meu de cima é ímpar e o meu de baixo é par. Eu tenho como dividir, Pro? Não. Para eu não conseguir dividir nem por 2, nem por 3, nem por 4, nem por 5, nem por 6, nem por 7, nem por 8 e nem por 9. E agora, Pro, só consegui dividir por 1. Pronto. Aí sim você achou a fração irredutível. Quando você não consegue dividir por nenhum número que está entre 2 e 9. Somente 1. Aqui, ó, a minha fração irredutível de 126 sobre 244 avos é 63 sobre 122 avos. Pronto, vamos para a fração seguinte. 77 sobre 144 avos. Professora, 77 eu sei que divide ou por 11 ou por 7. Mas 144 é um número par, eu divido por 2. Mas 77, quando eu dividi por 2, não deu um número exato. Eu faço o quê, Pro? Não tem mais nenhum número que eu consiga dividir o numerador e o denominador juntos. Então, aqui eu já achei a minha fração irredutível, porque eu só consigo dividir a minha fração por 1. A partir do momento que eu conseguir só dividir a minha fração por 1, ela está irredutível. Temos aqui o outro exemplo, 25 sobre 55. Pro, como é que a senhora me falou dos números terminados em 0 e 5? Todo número terminado em 0 e 5, a gente pode dividir ou por 2 ou por 5. Nesse caso aqui, como a gente já conhece a tabuada do 5, eu sei que 25 divide 5 e 55 também é divisível por 5. Pronto. Olha aqui, ó. O mesmo número que eu dividi o de cima, eu dividi o de baixo. 25 dividido por 5 é 5 e 55 dividido por 5 é 11. Cheguei a uma outra fração. Dessa minha outra fração, eu tenho que achar a irredutível, até onde eu não conseguir mais. Pro, eu não tenho nenhum número que se eu multiplicar por 5, dê 11. E também não tenho nenhum número que se eu multiplicar por 11, dê 5. A não ser o 1. Eu não consigo mais, Pro, dividir mais por número nenhum. Não tem nenhum número que eu divida 5 que eu divida 11 ao mesmo tempo. O único número que eu tenho é quem? O 1. Então, a minha fração irredutível é de 25 sobre 55 avos, é 5 11 avos. Eu tenho aqui a minha outra fração, que é um pouquinho mais... que é um pouquinho maior pra gente resolver, que é 240 sobre 860 avos. Pra a senhora falou que quando terminasse em 0, eu poderia dividir ou por 2 ou por 5. Pronto, nesse caso aí é o que eu vou fazer. Primeiramente, eu vou dividir por 2.
240 dividido por 2 é quanto? 120. Eu já coloco meu 120 aqui. Coloco logo meu traço divisório e venho para o de baixo. 860 dividido por 2 é quanto? 430. Pronto, eu achei a minha fração. Quando eu achar minha outra fração, eu tenho que analisar se ela ainda dá para dividir por um outro número. Se der para dividir, eu tenho que dividir até achar a minha fração irredutível. A minha fração irredutível só é irredutível quando eu não consigo dividir mais por nenhum número, a não ser um. Se tiver como dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, eu tenho que continuar a dividir. Como, por exemplo, 120 sobre 430. Próximo, me falou que quando terminasse em zero, eu podia dividir ou por 2 ou por 5. Eu quero dividir por 2. Pronto. Dividir por 2. 120 dividido por 2 é 60. Eu coloco meu 60. 430 dividido por 2, 215. Achei minha outra fração. Eu tenho aqui uma outra fração que termina em 0 e que termina em 5. Eu achei melhor dividir por 5. Pronto, divida por 5. 60 dividido por 5 dá 12. E 215 dividido por 5 dá 43. Achei a minha outra fração. Porém, a senhora me falou agora que eu tenho um número ímpar e um número par. Eu posso aventurar? Pode. Para tirar a sua prova real. Eu não achei mais nenhum número que eu divida a 12 e que eu divida a 43 ao mesmo tempo. O que eu faço? Para aí. Por que eu vou parar aí? Porque a minha fração, ela começa a ser irredutível, ela se torna irredutível quando eu não consigo mais nenhum número para dividir tanto o numerador quanto o denominador. Ou seja, eu não achei mais nenhum número que eu divida a 12 e que eu divida a 43 ao mesmo tempo. Não tenho 2, não tenho 3, nenhum. A não ser quem? O 1. Que torna ela a mesma fração. Então, a minha fração irredutível de 240 sobre 860 avos é 12,43 avos. Ok?